Hoje o assunto é um mercado que une tradição, criatividade e muita personalidade. O artesanato, um setor que vem ganhando força, principalmente na moda, na decoração e no bem-estar. Cada vez mais, o feito à mão conquista quem busca conforto, autenticidade e aquele toque de memória afetiva. Sem falar aí das tendências sustentáveis, como o uso de materiais reciclados e naturais, que fortalecem a identidade cultural e o consumo consciente. Então, a partir de agora, vamos conhecer a fundo esse setor fundamental para a cultura e a economia do país. E tem muito mais nessa edição. No quadro Mercado na Prática, o repórter Matheus Andrade vai vivenciar um dia de artesão com uma profissional que trabalha no setor de cerâmicas. Como será que ele se nesse trabalho manual? Eu tô sentindo que eu tô amassando uma pizza. É que diferente da massa de pizza, nossa ideia aqui, em vez de pôr ar na massa, é tirar o ar da massa e homogeneizar. Então a gente faz sempre o mesmo movimento, né? A gente chama de cabeça de boi. Isso. Então levanta, a mão fica aqui do lado, de conchinha, e a gente faz um movimento longo. Perfeito. Todos os detalhes você acompanha agora no Estação Mercado. E em toda edição você já sabe, né, que pode contar com a presença da nossa intérprete de Libras, Tamires Caetano, que já está aqui do meu ladinho, que não vai deixar faltar aí nenhuma informação para a comunidade surda que nos assiste. Oi, Tami, obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, viu? E para abrir essa edição, quero trazer dados pertinentes, viu, do mercado artesanal, que vem sendo aí o pilar da economia criativa e cultural do país. Segundo o Sebrae, estima-se que existam cerca de 8,5 milhões de artesãos no Brasil, sendo a maioria mulheres que vivem diretamente da própria produção. Além disso, esse segmento representa 3% do PIB, com um faturamento aproximado aí de 100 bilhões de reais por ano. Olha só. E quem vai nos ajudar a entender esse setor, que só tem ganhado aí destaque, dado muitas oportunidades de trabalho, é a empreendedora Vitória Landi. Vitória, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Obrigada. Vitória, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, aí, que é longa já, né, há quase 10 anos, né, empreendendo nesse mercado artesanal. Você tem uma marca autoral de roupas, né? Queria que você contasse o que te motivou a entrar nesse setor, né, de empreendimento tão nova, né, e como foi dar o primeiro passo aí para criar a sua própria marca. Eu precisava fazer alguma coisa extra, financeiramente mesmo, e a costura eu sempre tive contato por causa da minha avó, por causa da minha mãe. Então, desde criança eu já fazia roupinha de boneca. Então, quando eu precisei criar alguma coisa extra, assim, o que me veio à cabeça foi criar uma marca de roupa, porque eu já costurava. Uhum. Aí, a partir de então, eu fui me especializar, fiz cursos e comecei a participar de feiras, que foi onde eu comecei mesmo e deu super certo, assim. A gente começou a participar de feira meio despretensiosa e no final a gente começou a ver que tem outras feiras em outras cidades. Começamos, até mudei de área depois que começou a dar certo, né? Sim. A gente já vai entrar até nessa questão das feiras, né? Mas puxando um pouco dos dados que eu até comentei, a maioria são ainda mulheres, né, que são artesãos, né, são mulheres ainda aqui na nossa região. Por que você acha que são as mulheres que procuram ainda esse tipo de trabalho, né? O que você vem percebendo? Eu acho que as mulheres, como elas precisam dividir muitas vezes afazeres de casa, empreender acaba sendo uma alternativa que acaba sendo mais flexível para ela conseguir fazer os dois. Uhum. E além de exercer a criatividade, ela é a união com outras mulheres que acaba ali se fortalecendo, tendo ideias e ajudando no negócio mesmo, né? Uhum. Até às vezes para descobrir o que empreender, o que fazer, né? E nesse meio do caminho acaba tendo dificuldades aí para encontrar, né, o que fazer, exatamente como você falou, né? Mas existem muitas iniciativas, né? Quais são as principais oportunidades que você vem sentindo, né, que as pessoas podem começar aí a empreender nesse mercado, nesse setor? Eu acho que as pessoas
tem que tentar achar o que ela tem um ofício ali também, né? Eu acho que as pessoas podem aprender, então tem que ver o que é viável ali de questão de material, participar de algumas oficinas, estudar um pouquinho antes. E as feiras eu acho que é um bom lugar para começar, assim, até essa conexão com outras pessoas, para a pessoa entender de fato como que é o processo, o que esperar daquele produto, né? Então, frequentar essas feiras eu acho que pode ser um pontapé inicial legal. É um principal termômetro aí, né, para a questão até das vendas, né, como você falou, para sentir ali. E aí você começou tendo, você criou um ateliê e hoje você tem um showroom. Onde que você percebeu, em que momento você percebeu que era necessário ter o ateliê e depois ter o showroom, né? E o que você acha que para quem está entrando nesse mercado é interessante a pessoa já abrir o próprio negócio ou começar a ir nessas lojas colaborativas, né? Em feiras, como você disse? Acho que as lojas colaborativas, as feiras também são legais, mas as lojas são legais porque às vezes não é todo mundo que pode arcar com um aluguel de um espaço físico, que hoje em dia não é tão acessível. Então, as lojas colaborativas dão a oportunidade de ter um espaço físico na região, na cidade, e mais gente ter acesso, né? Não só na internet, ter esse ponto físico. Então, acho que acaba sendo mais válido, porque tem esse tempo de criar os clientes, né? Eu senti a necessidade de ter um ateliê porque as pessoas queriam ver, experimentar. Eu já tenho um cliente forte, clientes fortes aqui em São José, então para mim teve necessidade, mas eu esperei esse tempo para ter certeza, né? Porque isso são investimentos, né? Que a gente precisa ter um pouco mais de certeza para fazer. Então começar com lojas colaborativas e feiras é muito legal, porque são investimentos menores, né? Ali é pouco imediato, né? Então acaba sendo um pouco mais acessível no começo. E o showroom, você percebeu esse momento de criar, né? De ter esse showroom, em que momento ali você falou que era importante? Porque eu estava perdendo venda. Tem muita gente aqui em São José que no meu público que quer experimentar, né? Às vezes levar na casa, entregar, não estava sendo só o suficiente. Então, estava perdendo venda, assim, de não conseguir atender todo mundo antes que era em casa. Sim. E aí, a partir você comentou também das oficinas, né? Por que esse público acaba procurando a fazer essas oficinas, né? Você organiza, né, oficinas no seu ateliê, né? O que você vem sentindo dessas vivências dessas pessoas? Por que elas procuram as oficinas? O que motiva elas a entrar nisso? As oficinas, eu acho que tudo que traz para fazer para o manual hoje acaba tendo um valor diferente, né? Ainda mais o pessoal às vezes trabalha com o celular. Então, dá para perceber que as pessoas têm um tempo ali de reconexão com elas mesmas quando a gente faz essas oficinas. E eu estou sentindo que as pessoas estão voltando agora a ter interesse nas oficinas. Antes da pandemia, a gente já tinha mais essa procura, depois o online veio com tudo, né? E parou um pouco. Mas agora eu estou sentindo que as pessoas estão sentindo falta desse presencial, desse aprender, sair um pouco do online, né? Das telas, para fazer uma coisa mais presente ali. Então, até a valorização do tempo, porque um processo manual é um outro tempo, né? Então, Exato. Eu acho que essa é mais essa presença, assim, que as pessoas mais gostam. E eu aprender algo novo, né? Todo mundo É sempre bom. É verdade, é sempre bom. Vitória, a gente vai dar uma primeira pausa aqui no nosso papo para a gente chamar o intervalo, mas na volta você acompanha aí mais um episódio do quadro Mercado na Prática. Veja só aí, um trecho do que preparamos para falar sobre esse mercado artesanal. O repórter Matheus Andrade foi ceramista por um dia. Com a ajuda de uma profissional que está no setor há anos, ele aprendeu algumas técnicas, conheceu tipos de argila e desenvolveu uma peça de cerâmica. Vou vir aqui com meu paninho úmido, vou umedecer a minha mão. Por que precisa umedecer a mão, Carol? Pra gente, quando a gente está trabalhando com a argila, ela vai ressecando. E aí, pra gente ir dando acabamento, é bom a gente estar sempre com a mão úmida, pra ir tirando esses pequenos rachados, né? Essas pequenas imperfeições. Será que ele conseguiu desenvolver todas as etapas do artesanato? A resposta você confere depois do intervalo.
Estamos de volta com a Estação Mercado. Hoje o assunto por aqui é sobre expressão cultural e também fonte de renda para milhares de brasileiros, o artesanato. No quadro Mercado na Prática, vamos conhecer a rotina de quem transforma a matéria-prima em arte e descobrir aí como essa manifestação artística também pode ser uma carreira. O repórter Matheus Andrade será ceramista por um dia. Olha só, como é que será que ele se saiu nesse novo desafio, hein? Roda o VT. Por trás de um produto artesanal existe muito trabalho, identidade e talento. Hoje eu vou colocar a mão na massa, ou melhor, no barro, para entender o universo da Carol, que faz do hobby uma forma de empreender. Carol, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Tudo jóia, obrigada por estarem aqui hoje. Por que você decidiu entrar nessa área do artesanato? A cerâmica, a vida acho que me levou para a cerâmica, né? A cerâmica é a transformação do barro e isso é encantador, assim. E eu já estou encantado aqui pelos trabalhos, viu? E eu estou curioso para saber como tudo isso funciona. Vem com a gente. E a Carol estava me contando que existem diversos tipos de argila, mas ela trabalha com 4 principais. Qual a diferença? Então, aqui a gente trabalha com cerâmica de alta temperatura. Então, essa argila, essa massa que a gente trabalha, ela é própria para a minha temperatura de queima e ela tem algumas características. Aqui no ateliê a gente trabalha basicamente com uma argila que é mais branca, tá? É uma argila que a gente chama de cappuccino, que é mais escura. Uma argila de pintinhas, né, como essa daqui. Essas pintinhas fazem parte da argila, né, do mineral que é colocado na massa. E uma argila mais avermelhada, que a gente chama de terracota. Essas são as 4 que a gente trabalha aqui e às vezes a gente mistura também. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma mescla, né, o Gabriel que trabalha aqui com a gente, meu marido, ele fez essa peça. Então é uma mescla de várias argilas, tá vendo? Aqui dá pra ver bem a diferença entre elas. A gente vai preparar essa massa para poder fazer o trabalho, né? Então a primeira coisa que a gente faz é, eu abro ali o saco e eu corto, né? Eu peso essa massa. E aí eu vou amassar esse barro, vou preparar, né, para homogeneizar e tirar as bolhas de ar. E vou fazer as bolinhas para começar a modelagem. E depois que a bolinha está feita, já pesada, pronta para começar o trabalho, ela pode ir ou para o torno ou para um trabalho manual? Qual a diferença? Isso, na verdade a modelagem manual depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Então o torno, na verdade, ele é uma ferramenta para fazer a execução do seu trabalho. E a gente pesando, a gente consegue, de certa forma, ter um pouco de padrão. Então, se você tem a mesma quantidade de argila para aquele tipo de peça, né? Então, hoje a gente vai fazer uma peça decorativa aqui do estúdio, que é uma peça simbólica que a gente faz. Eu e o Gabriel somos observadores de aves, então no meu trabalho costuma ter bastante passarinho. E aí hoje eu escolhi a modelagem do passarinho do galho. Você vai me ensinar? Vamos lá? Vamos lá. Eu tô sentindo que eu tô amassando uma pizza. É que diferente da massa de pizza, nossa ideia aqui, em vez de pôr ar na massa, é tirar o ar da massa e homogeneizar. Então a gente faz sempre o mesmo movimento, né? A gente chama de cabeça de boi. Isso. Então levanta, a mão fica aqui do lado, de conchinha, e a gente faz um movimento longo. Perfeito. Com esse pedacinho aqui, a gente vai fazer uma cobrinha. Usando da ponta do dedo até aqui embaixo, a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó. Que nem abrir nhoque. Vou vir aqui com o meu paninho úmido, vou umedecer a minha mão. Por que precisa umedecer a mão, Carol? Pra gente, quando a gente tá trabalhando com a argila, ela vai ressecando. E aí, pra gente ir dando acabamento, é bom a gente tá sempre com a mão úmida, pra ir tirando esses pequenos rachados, né? Essas pequenas imperfeições. E agora eu vou fazer os passarinhos. Então tira um pedacinho. Tira um pedacinho do tamanho do passarinho que você quer, mais ou menos assim.
Dessa bolinha eu vou fazer uma coxinha. Essas pequenas ranhuras que ficam aqui, eu umedeço meu dedo e aí eu vou só repetindo o movimento, ó, com o dedo úmido. Para suavizar. Isso, vou fazendo carinho na argila. Sempre que a gente, né, vai colar uma parte na outra na modelagem, a gente machuca essas duas partes. Então, quando eu falo machuca, é machucar mesmo, tá vendo? Então, vou colar ele aqui, vou machucar aqui. Vou passar um pouquinho de água para fazer um barrinho, ok? A gente vai deixar essa peça secar e quando ela estiver bem sequinha, ela vai para um forno de cerâmica. Aqui no ateliê a gente trabalha com forno elétrico e esse barro vai passar por uma queima de 1000 graus e esse barro vai virar um corpo cerâmico, que a gente chama aqui de biscoito. E a gente vai aplicar aqui o esmalte cerâmico e fazer mais uma queima. Aqui no ateliê a nossa queima final é a 1240 graus. Então não dá para fazer no forno de casa, infelizmente tem que ser um forno próprio que atinja temperaturas maiores. E as técnicas continuam, viu, pessoal? Claro que a gente não tem tempo de mostrar tudo aqui, além do torno, da modelagem manual, também tem outras máquinas, é uma área muito ampla, né, Carol? Isso, mas eu costumo dizer que a gente só precisa das mãos ali para começar a modelar, mas a gente tem a plaqueira, a gente pode fazer peças em acordelado, em placa, em belisco. Carol, parabéns pelo trabalho, adorei conhecer tudo isso, viu? Te desejo sucesso na sua trajetória e deixo a pergunta para Fernanda. E aí, Fernanda, alguma vez você já se arriscou nesse mercado artesanal? Qual o tipo de artesanato seu preferido? Tchau, tchau, até a próxima. Ai, que lindeza, que demais, Matheus. Olha que lindo, Carol, seu marido, toda a equipe aí, né, do seu ateliê. Muito obrigada, viu, por receber o Matheus, nosso cinegrafista Rafael também aí, viu? Muito obrigada de verdade. Olha, Matheus, massinha de modelar na infância, né? Quem nunca, né, brincou daquelas massinhas. Mas eu faço questão de comprar peças artesanais, principalmente acessórios, gosto muito. A gente tem uma querida que eu adoro, a Cintia, ó, essa peça aqui é dela. Eu amo acessórios, sou fascinada, viu? É isso, ó, a gente continua o nosso bate-papo aqui no estúdio para falar sobre esse mercado com uma convidada querida, a empreendedora Vitória Landi, que está aqui para falar, para ajudar a gente a entender esse mercado, né, que gera tanto emprego e fortalece aí tantas identidades locais, né, como da Carol, né, Vitória? Sim. Será que, o que você acha, né, opinião sua, assim, ter um dom aí já é um a mais, né, para entrar nessa área, né, ter esse... Você acha que é importante? Acho que é importante, porque vai ser um pouco mais fácil. É. Mas eu acho que tudo se aprende também, porque são técnicas, né, então acho que dá para se aprender, se aperfeiçoar e empreender com isso também. E aí também, a partir do que a gente até viu no mercado na prática, né, o segmento de cerâmica, né, quais são os outros segmentos que você vem percebendo que estão em alta, né, e os outros aí que não estão tanto, que está mais saturado, assim? Crochê voltou com tudo, né, em roupa principalmente, bordado, a parte de marcenaria também, eu acho que é uma coisa que sempre está presente, né, seja em acessório, seja em parte decorativa. Pintura, e a parte também de artesanal, assim, a cosméticos naturais. Eu acho que está bem em alta também. Tem essa parte do crochê, né, vai e volta, né? Vai e volta. São segmentos que acaba, né, indo, né, voltando, Sim. Aí tem aquele hype, né, que todo mundo começa, como a gente estava comentando aqui, de fazer as velas, né, perfumadas, né? Também tem isso, né? A pessoa precisa ter esse olhar, mas também precisa ter esse olhar não só do que está vendendo hoje em dia, mas também do preço, né? Como é que você precifica seu trabalho aí? É difícil o público ainda entender por que o valor, né, daquele trabalho feito à mão, né, é um pouco mais caro, né? Sim, é um pouco. Mas eu acho que está numa região muito dos shoppings, né? Então acho que isso prejudica um pouco a gente. Mas a gente está tendo mais oportunidade também de mostrar como faz, o processo e aproximar
do processo do cliente, assim, para ele conseguir valorizar mais. Então, acho que sim, tem essa dificuldade, mas a gente também está conseguindo mostrar mais esse valor, né? Para as pessoas que verem que de fato valem. Exato, a pessoa se identificar, colocar a sua própria carinha ali mesmo, né? Sim. Você falar, eu quero desse jeito e tem esse contato, né? Próximo ali do cliente, né? Isso é importantíssimo. E aí essa questão até do preço, mas também da venda, eu acho que a gente até comentou, mas você vem percebendo que é mais viável a pessoa vender em loja online, em loja física, em feiras, né? Ou ter essas parcerias também com essas pessoas que são criadores de conteúdo, né? Dá ali para a pessoa testar, né? Também. Eu acho que o ideal é unir todos os canais, porque cada um tem um objetivo diferente, né? O online você consegue mais alcance, mas as feiras trazem essa conexão, que pode ser clientes mais duradouros, talvez. E então, acho que o legal é unir para aumentar as vendas, né? E mais pessoas conhecerem o trabalho. Ótimo, ó. Vitória, a gente vai dar o nosso última pausa aqui no programa para chamar o intervalo, ó, mas na volta a gente continua a conversar sobre as tendências aí para o mercado de artesanato, além aí do uso de novas tecnologias no setor, tá bom? É já já. Estamos de volta e olha só, hoje estamos falando do mercado de artesanato, aí um assunto que mistura tradição, criatividade, além de movimentar aí feiras, lojas colaborativas e projetos sociais também. E quem está aqui comigo no estúdio é a empreendedora Vitória Landi. Vitória, você acha que há um incentivo aí para o crescimento do mercado, né? Você acha que tipo de política, né, pública, né, ou como eu falei, um incentivo também que falta aí para fortalecer esse mercado de artesanato no Brasil? Eu acho que poderia ter mais questão do gestão de negócios também, porque essa parte às vezes parece um pouco mais fácil, então é deixada de lado, mas não sustenta. Então a gente vê muita gente começando às vezes e não indo para frente por conta disso. Então acho que poderia ter mais essas iniciativas de gestão, fora de ter mais espaços para as pessoas poderem vender, talvez acesso aos materiais. Talvez editais mais acessíveis também, numa linguagem que essas pessoas consigam. Porque a gente fala tanto de economia criativa e as pessoas às vezes não têm noção que se encaixa faz nisso. parte o artesanato dentro disso, né? Então eu acho que, no geral, assim, essa ajudaria bastante, ainda mais para quem está começando e para quem já está aí faz um tempo. E tem a questão dos produtos sustentáveis também, né? Você acha que pode ser um primeiro caminho aí, né? Um primeiro passo para a pessoa começar a trabalhar nesse setor, né? Como é que a pessoa pode se beneficiar aí desse setor da questão dos produtos sustentáveis, né? Tem tintas ecológicas, tecidos naturais, né? Você trabalha, né, com tecidos naturais, eu trabalho, né? com resíduos têxteis. Eu acho que o artesanato em si, ele já é uma forma sustentável de produção, porque acaba sendo um processo mais lento, com calma, menos desperdício. Às vezes as pessoas conseguem reutilizar esse desperdício, porque é uma menor quantidade. Então eu acho que em si assim, já é para aproveitar, né? Tem só talvez mostrar mais o trabalho, né? Se usufruir disso, né? Então mostrar mais os processos, porque já é uma produção sustentável, né? Não é em grande escala, geração de lixo, né? Sim. Para você foi difícil, pessoal, assim, o seu público aceitar a sua maneira do trabalho, entender como que era, como assim sustentável, roupa sustentável? Não, a gente tem que explicar toda vez. Tem que explicar, né? Até para essa questão do valor, né? Então a gente tem que sempre ficar reforçando onde vem, por que é assim, por que é sustentável. Né? Pois é. E aí, a partir a gente está falando da questão do artesanato sustentável. Quais outras tendências que você vem vendo aí que vão para os próximos anos, né? Que vão estar em alta, Vitória? Além do artesanato sustentável também.
Eu acho que hoje, com essa parte da tecnologia, igual a gente falou, né, tudo que vem do manual, assim, eu acho que vai ser super valorizado. Então, as oficinas, quem puder proporcionar mais oficinas, eu acho que é bem legal, igual a Carol mesmo, né? Total, sim. Acho que as pessoas estão buscando essa experiência, então a gente conseguir aproveitar e trazer essa experiência para a pessoa também, eu acho que pode ser legal. Às vezes, tocar, né, fazer alguma coisa. Sim, sim, esse feito à mão, né, mesmo, né, vai estar mais em alta, as pessoas vão estar procurando, pode ser como um hobby, né, de primeira ideia, mas pode surgir aí como um empreendimento mesmo, né, como a gente viu a Carol, o marido dela é advogado, mas seguiu aí na carreira, né, a Carol também, como a gente estava falando, é arquiteta, acabou seguindo na carreira aí como ceramista. Para a gente indo para o nosso finalzinho aqui do programa, infelizmente, Vitória, em relação às novas tecnologias, como você comentou, né, a gente sempre bate nessa tecla também na inteligência artificial. Você acha que, com o passar do tempo, vai ajudar ou pode ameaçar um pouquinho em alguns trabalhos manuais aí futuramente? Eu acho que por enquanto que a gente pode se beneficiar disso, até essa parte de gestão, duvidando na questão dos materiais, né? Eu acho que o artesanal nunca não vai ter como se igualar, sabe? Por mais que também faça coisas incríveis, né, com a inteligência artificial, o feito à mão tem seu valor, sua exclusividade, então não acho que seja uma ameaça. Eu acho que não tem que ter medo de ousar. Exatamente. Né? Não tem que ter medo de experimentar, tem que se lançar aí sempre ao novo, ao diferente do que você já faz. Sim, sim. Né? E não se render também. Mas também as tecnologias também não pode se render ao fácil que a nova tecnologia oferece. Sim, né? A gente tem que ajudar, né? Não só começar a atrapalhar, a gente já muda ali. Exato. Vitória, muito obrigada pela sua participação aqui no Estação Mercado. Sucesso, viu, para o seu ateliê, para a sua marca, para o showroom também, que apareça outras marcas aí também para venda lá. Tá bom? Obrigada de todo mundo. Obrigada a você, de verdade. Mais uma edição aqui do programa chegando ao fim. Tami, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje, sempre, durante toda a programação também. E a gente continua se vendo pelas redes sociais, então você já sabe, o endereço está aí, na tela, no @TV Câmara SJC, tá bom? Até o próximo programa, com uma nova profissão, um novo mercado, tudo de novidade aqui sobre carreira e profissões aqui no Estação Mercado. Eu espero a sua companhia, tá bom? Tchau!